Fisiologia da Alma, capítulo 58, subtítulo: O vício do álcool e suas consequências. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. No conceito dos habitantes de vossa esfera espiritual, o álcool é também considerado como um dos grandes malefícios da Terra? Questionamento, está perguntando. Responde Ramatiz: em nossa esfera espiritual não consideramos a indústria do álcool como um malefício, mas sim como um incontestável benefício para o ser humano. O vosso mundo deve muitos favores ao álcool, pois é elemento de grande utilidade. Ele serve para fabricação de xaropes, tintas e desinfetantes, move motores, alimenta fogões, ilumina habitações, higieniza as mãos, desinfeta as seringas hipodérmicas e as contusões infeccionadas, limpa os móveis ou as roupas, extrai manchas e asseia objetos, destrói germes perigosos e enriquece os recursos da química do mundo. Usando com parcimônia, nos medicamentos estimula o aparelho cardíaco, ajuda a filtração hepática e desobstrui as veias atacadas pelas gorduras, rios, homens idosos. O abuso na sua ingestão é que merece censura, pois avilta, deprime e mata, embora sejam fabricadas com ele as mais variadas bebidas que se apresentam com reclames propostos, ou pomposos, desculpe. O álcool, o alcoólatra, seja o que se embriaga com o uísque caríssimo ou o que se entrega à cachaça pobre, não passa de um caneco vivo, pelo qual muitos espíritos desencarnados e viciados se esforçam para beber etericamente e aliviar sua sede ardente de álcool. Quer dizer, os espíritos bebem a parte etérica do elemento, né? O ectoplasma. Né? Muitas vezes o homem se rebela contra as vicissitudes da vida e por isso entrega-se à embriaguez constante, mas não sabe que as entidades astutas das sombras o seguem incessantemente, alimentando a esperança de torná-lo o seu recipiente vivo ou o seu tentáculo absorvente no mundo carnal. Então, vamos a mais uma pergunta ao Espírito Ramatiz. Quer isso dizer que todos os beberrões desencarnados vivem à cata de canecos vivos na Terra para poderem saciar o seu vício? Não é assim mesmo? Então responde Ramatiz: são poucos os encarnados que sabem do terrível perigo que se esconde por detrás do vício do álcool, pois a embriaguez é sempre uma das situações mais visadas pelos espíritos viciados que procuram a desejada ponte viva ou fonte viva para a satisfação de seus desejos do mundo material. Os espíritos desencarnados e ainda escravos das paixões e vícios da carne, em virtude da falta do corpo físico, são tomados de terrível angústia ante o desejo de ingerir álcool, com o qual se viciaram desbragadamente no mundo físico. Devido à fácil excitabilidade natural do corpo astral, esse desejo se centuplica na feição de uma ansiedade insuportável e desesperadora, como acontece com os morfinômanos, que só se acalmam com a morfina.
e um desejo furioso, esmagador e sádico. A vítima alucina-se vivendo as visões mais pavorosas e inquietantes. E quando isso acontece com espíritos sem escrúpulos, eles são capazes de todas as infâmias e torpezas contra os encarnados para mitigarem a sede do álcool, assemelhando-se aos mais desesperados escravos do vício dos entorpecentes. Os neófitos sem corpo ou sem corpo físico que aportam ao além, ardendo com o desejo alcoólico, logo aprendem com os veteranos desencarnados qual seja a melhor maneira de mitigar em parte a sede alcoólica. Como já temos dito por diversas vezes, depois de desencarnadas, as almas se buscam e se afinizam atraídas pelos mesmos vícios, ideias, sentimentos, hábitos e intenções. Em consequência dessa lei, os encarnados que se viciam com bebidas alcoólicas passam também a serem acompanhados de espíritos de alcoólatras, que desencarnados, ainda escravos do mesmo vício aviltante, que tudo fazem para transformar suas vítimas em canecos vivos para saciarem seus desejos. Em geral, os infelizes alcoólatras, ao deixarem seus corpos cozidos pelo álcool, nas valetas, nos cátares dos hospitais, ou mesmo em leitos ricos, aqui despertam enlouquecidos pelo desejo desesperado de satisfazer o vício. Quando se defrontam com a realidade da sobrevivência no além-túmulo, e compreendem que a vida espiritual superior exige a libertação do vício degradante, desesperam-se e negam-se a abdicar de seu desejo pervertido. Apenas um reduzido número deles se entregam submisso à terapia do sofrimento purificador e conseguem resistir ao desejo mórbido para lograr a maior eliminação possível do eterismo tóxico remanescente do álcool. E então recebe o auxílio dos benfeitores e é ajudado a vencer a fase mais cruciante após a sua desencarnação. Certas almas corajosas e decididas, depois de se desligarem completamente dos desejos do álcool, entregam-se ardorosamente ao serviço de socorro aos alcoólatras junto à costa, não só influenciando-os para que deixem o vício, como cooperando nos ambientes espirituais e junto às instituições religiosas, conduzindo para ali doentes e sofredores alcoólatras, a fim de inspirarem a mais breve libertação do domínio do terrível adversário. Eis o motivo porque alguns médiums videntes verificam surpresos que, enquanto alguns espíritos de ex-embriagados cooperam nos seus trabalhos mediúnicos, outros, ainda rebeldes e inconformados, preferem aviltar-se ainda mais na execrável tarefa de preparar os canecos vivos que, na superfície da terra, operam escravizados para satisfazer os seus desejos. Vamos ficando aqui, esse é o capítulo 58 do livro Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz.